ficar mais fácil, né? Enquanto os irmãos vão procurando, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que nos é facultada. Nosso pastor Elias, pastor Jeremias, pastor Cleverson, Deus abençoe pela oportunidade de estarmos aqui, podendo compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. Todos os irmãos acharam? Pode dizer amém? Então vamos lá. Eu vou ler uma vez e eu vou pedir depois para que a igreja possa repeti-lo novamente, que é um versículo bem pequeno, mas com uma profundidade imensa. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Vamos lá? 1, 2, 3... Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Vou pedir ajuda para os nossos irmãos aí da mídia. Nós vamos falar sobre um tema hoje, que é o deserto como escola da alma, quando Deus ele forma no silêncio. Amém? Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje, sobre essa temática. Irmãos, quando nós abrimos a Bíblia, percebemos que o deserto nunca é apenas um ambiente, um cenário físico. Ele é um ambiente espiritual, ele é um instrumento divino, ele é uma escola de Deus, onde ele, com o seu método único, ele forma o caráter e aprofunda a fé dos seus filhos. O deserto é aquele lugar onde as falsas seguranças elas caem por terra. Caem por terra. E ficamos somente com aquilo que realmente importa, a presença de Deus. E nas Escrituras, o deserto, ele é um lugar de dependência, porque ali não há recursos, há apenas o sustento de Deus. O deserto é um lugar de dependência. Mas ele também é um lugar de provação. Repita comigo, provação. Porque Deus, ele revela o que está no nosso coração no deserto. Não é? Ele aperfeiçoa a obediência. Mas o deserto também, ele é um lugar de formação. Porque grandes homens de Deus e mulheres de Deus foram moldados precisamente onde ninguém os aplaudia. Então o deserto, além de ser um lugar de dependência, um lugar de provação, ele também é um lugar de formação. Ele também é um lugar de revelação. O deserto também é um lugar de revelação. Porque quando o mundo silencioso do deserto, ele nos envolve, a voz de Deus, ela se destaca com mais clareza. O deserto também é um lugar de purificação. Nós já falamos que ele é um lugar de dependência, um lugar de provação, um lugar de formação, um lugar de revelação, mas ele também é um lugar de purificação. Porque Deus usa o ambiente árido do deserto, esse ambiente árido, para retirar aí os excessos da nossa alma. Mas o deserto também é um lugar onde nós aprendemos a ouvir. Porque quando os ruídos eles diminuem, a voz do Senhor se torna mais nítida em nossos ouvidos. Mas acima de tudo, o deserto também, ele é um lugar de propósito. Repita comigo, um lugar de propósito. Ninguém entra no deserto por acaso e ninguém sai dele da mesma forma que entrou. Ninguém entra nele por acaso
ou sai da mesma forma que entrou. Todo servo de Deus, ou cedo ou mais tarde, ele vai passar por períodos de deserto. Períodos de deserto. E isso não significa ausência de Deus. Pelo contrário, é um movimento de Deus. Deus está agindo, Deus está movimentando. E o deserto, ele não é um castigo, é o cuidado do Senhor. E ele também não é lapidação, ele também não é rejeição, mas é lapidação. Deus está lapidando o seu servo. Ele também não é ali abandono, mas é Deus treinando você para aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. E nessa noite, eu gostaria de convidá-lo a caminhar comigo por esta realidade. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e entender por que Deus nos leva ao deserto. Pergunta aí para o irmão que está do seu lado, fala, por que Deus nos leva para o deserto? Pergunta para ele aí. Por que Deus nos leva para o deserto? O que Deus ele faz nesse processo? Né? O que Deus ele faz nesse processo quando Ele nos leva para o deserto? E como nós saímos dele mais maduros, mais dependentes, não é? Mais preparados para a obra que ele nos confiou. E esta é a jornada que nós vamos fazer. Então nós vamos ver aí, o deserto revela o coração. Vou pedir para você me ajudar, tá? Então vamos lá. O primeiro tópico que nós vamos ver é isso. O deserto revela o coração. Vamos lá? O deserto revela o coração. O deserto aguça a nossa audição espiritual. O deserto aguça a nossa audição espiritual. O deserto destrói. Vamos lá? O deserto destrói a autossuficiência. E por último, que nós vamos ver, o deserto, ele prepara para o ministério e para as novas estações. Amém? Então, eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômios, o capítulo de número 8 e o versículo de número 2. E se você está num deserto, Deus ele vai falar com você, hoje. Se você já passou pelo deserto, você vai entender para que esse deserto ele serviu. E se algum dia você entrar em outro, você vai entender e saber que Deus ele trabalha nos bastidores da alma. E que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa caminhada. Amém? Então, o primeiro ponto, Deus ele revela o coração, Deus ele desnuda o coração. Quero usar essa expressão, Deus ele desnuda o coração. E o texto fala assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Vamos lá comigo, vamos repetir essa parte? Para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. Olha que coisa interessante. O versículo começa aí, dizendo assim: e te lembrarás de todo o caminho. Vamos lá? E te lembrarás de todo o caminho. Veja, antes de Deus explicar o deserto, Deus manda lembrar o caminho. Aleluias! Não é apenas o destino, não é apenas os milagres, mas o caminho. Olhe bem o texto, e te lembrarás de todo caminho. Isso é muito valioso, porque na língua hebraica, essa expressão aí, guiou no deserto, não é isso que ele fala? Guiou no deserto. Ele carrega um sentido proposital, não acidental. É proposital, não acidental. Ou seja, não foi o povo que se perdeu, foi Deus quem levou o povo. E isso muda completamente a nossa concepção sobre provação. Totalmente. Porque há intencionalidade, há intenção, há direção, há propósito. Percebe?
E aí, o versículo continua, que foi o que eu pedi para vocês me ajudarem. O que diz lá o versículo? Para te humilhar. Vamos lá? Para te humilhar. E aqui o sentido da palavra humilhar significa tornar pequeno. Significa tornar pequeno, de quebrar a soberba, de ajustar perspectivas. O texto vai dizer, essa palavra vai significar exatamente isso. Mas não é humilhar no sentido de rebaixar alguém, mas é no sentido de alinhar o coração com a verdade da palavra. Ele está dizendo exatamente isso. Você não vive do que você controla, mas do que eu sustento. Exatamente isso. Você não vive do que você controla, mas daquilo que eu sustento. É isso que ele está falando. Mas do que eu sustento. E é Deus lembrando, não só a Israel, mas a nós também, que a autoconfiança, ela precisa morrer para que a dependência de Deus, ela nasça. Exatamente isso que Deus está fazendo aqui. E aí depois nós vamos ver, ele fala a palavra te humilhar, depois para te provar. Vamos lá, para te provar. E a palavra hebraica aqui, para provar, é a palavra nassá. Repita comigo, nassá. E a palavra nassá, ela não significa testar para reprovar alguém, como um exame que nós fazemos numa escola ou para acessar algum concurso. Não é isso que a palavra significa. Não é testar para reprovar. Repita comigo, é testar para revelar. Esse é o sentido da palavra nassar, testar para revelar. É como quem pega o ouro e coloca no fogo para que as impurezas apareçam, né, e possam ali serem removidas. A prova bíblica, ela não tem caráter punitivo, mas ela tem caráter revelador. Então é testar para revelar. É isso que o texto está querendo dizer. E então, nós vamos ver que ele vai falar a última frase, que é a parte central desse verso, desse versículo. Ele diz assim: para saber o que está no teu coração. Para saber o que está no teu coração. E aqui não é porque Deus não soubesse. Ele é onisciente. Ainda a palavra nem chegou à minha boca, tu já sabes, Senhor. Ele já sabe, ele é onisciente. O deserto, veja que ele é onisciente. Mas por que ele fala para saber o que está no seu coração? É porque Israel não sabia. Israel não sabia. Israel, ele não sabia. Ou seja, o deserto não revela nada a Deus, mas ele revela tudo de nós. O deserto não revela nada a Deus, mas ele revela tudo de nós. E é justamente assim, no deserto, não há máscaras. Não há máscaras no deserto, né? Ali, a alma aparece como ela é. E esse texto que nós lemos de Deuteronômio 8, versículo de número 2, ele vai mostrar que o deserto, ele revela as nossas motivações profundas. Por que eu digo profundas? Se realmente nós buscamos a Deus pelo que Ele é, ou pelo que Ele nos dá. Por que você serve a Deus? É pelo que Ele é, Senhor, Rei, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ou por aquilo que Ele te dá? Veja que uma das questões de Satanás em relação a Jó é exatamente isso. Você dá tudo para ele, tira dele para você ver que ele não blasfema no seu rosto. Foi exatamente esse o diálogo que eles tiveram. Então, o deserto ele revela nossas motivações profundas, aquilo que realmente está no nosso coração, se realmente buscamos a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele nos dá. Mas ele também revela a nossa fé real. Exatamente a nossa fé real. Porque no deserto não existe performance espiritual. Não existe isso. Só confiança verdadeira no deserto. Outra coisa que o deserto ele vai nos revelar é as nossas fragilidades mais ocultas também. Por quê? Essas fragilidades elas só emergem quando as estruturas
que existem e elas caem, não é? E o deserto também ele vai revelar onde realmente está a nossa confiança. Se em Deus, e aí eu estava pensando justamente sobre isso, ou nos sustentos paralelos, os sustentos paralelos que nós vamos construindo sem perceber, aonde está realmente o nosso coração. Então, Deuteronômios 8, versículo de número 2, ele nos ensina que Deus nos leva ao deserto para despir realmente a nossa alma e para remover os ruídos internos, para expor o que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser curado em nós. E é por isso que a prova divina, ela não é destrutiva, ela é formativa. Ela é formativa. Então o deserto, ele é pedagógico, ele é a disciplina de Deus, que é um Pai amoroso, que trabalha não na raiz, ou não na superfície, mas na raiz ali. Ele trabalha lá dentro, na alma. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Na verdade, algumas. Pensando sobre tudo isso, o que Deus está mostrando aí no seu coração, no deserto, que você está vivendo? Será que Ele está mostrando, Ele está revelando medo? Será que Ele está revelando orgulho? Será que Ele está revelando fragilidades ou carências emocionais? Ou dependência de imagem? Dependência de imagem. Ou Ele está mostrando aquilo que precisa realmente ser, que parecia na verdade ser sólido, né? E na verdade era areia. E só Ele é a rocha. Só Ele é a rocha. Então, irmãos, no deserto, Deus mostra aquilo que nós temos sido, não para nos envergonhar, né? Mas para mostrar que você pode tornar-se, mostrar aquilo que você pode se tornar para te transformar. Então, Ele vai nos mostrar isso. Amém? Tudo bem até aí? Glória a Deus. Então, vamos para o segundo ponto. O deserto, ele apura a nossa audição espiritual. E foi exatamente isso que nós lemos, foi o texto base que nós lemos nessa noite. Vamos lá para Oséias, capítulo 2, versículo 14. O texto diz assim: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Irmãos, esse versículo é de uma profundidade extraordinária. Extraordinária. Porque ele mostra que o deserto, ele não é apenas um lugar de passagem. Ele não é apenas um lugar de passagem. Ele é um ambiente escolhido por Deus para restaurar o relacionamento com o seu povo. É muito profundo esse versículo. E aí nós temos a expressão, o primeiro verbo que é usado, que é o verbo atrair. Atrairei, né? Ele usa assim. Esse verbo no hebraico, ele transmite a ideia de seduzir, de chamar com ternura. E esse último significado, eu acho que é muito mais profundo ainda, que ele fala assim, que é conquistar novamente. Repita comigo, conquistar novamente. E aqui, não é uma imposição brusca, sabe? Levando ali, não é isso. É um movimento de Deus, mas um movimento amoroso. Eu te levarei ao deserto não para te punir, mas para te reconquistar. Essa é a linguagem que está aqui nesse texto. E depois, vem um segundo verbo, que ele fala, levarei. Levarei ao deserto. Veja que, assim como Deuteronômios 8, versículo de número 2, que nós acabamos de ler, o texto reforça a ideia da intencionalidade. Há uma intenção, há um propósito, há uma direção. Não é o povo que se perde, é Deus quem conduz. E conduz ao deserto para reduzir as distâncias, não para aumentá-las.
para reduzir as distâncias. Povo, é muito comum nós irmos nos afastando do Senhor, esquecendo, e Ele vai nos conduzindo ao deserto justamente para reduzir a distância e não para aumentá-las. E aí vem exatamente a promessa central desse versículo. Vamos lá, ele diz assim: lhe falarei ao coração. Irmãos, no hebraico essa expressão falar ao coração aqui, é no sentido de falar de modo íntimo, de modo profundo, de modo direto. Só quem conhece fala de forma direta, né? Só quem é próximo fala de forma direta. Não são palavras para o ouvido externo, são palavras para a alma, que ele está querendo dizer aqui. E é Deus dizendo: eu te levo ao silêncio, porque no silêncio eu posso falar onde ninguém mais alcança. Onde ninguém mais alcança. No deserto, Deus ele não grita, Deus ele sussurra. E é justamente por isso que ouvimos, porque tudo mais fica quieto. No Egito, há barulhos, há pressão, há escravidão, há demandas, há correria. E em Canaã? Em Canaã, há distrações, há abundância, há rotina, há estabilidade que às vezes anestesia a nossa alma. Mas no deserto, irmão, no deserto. No deserto há silêncio. E o silêncio é a sala do Espírito Santo de Deus tratando e curando a sua alma. E é nesse contexto que Deus, Ele ensina lições que nós não aprendemos na abundância. Não aprendemos. Não aprendemos no conforto, não aprendemos no ativismo religioso, não aprendemos na rotina que nos deixa no piloto automático. Não. No deserto, Ele reorganiza os nossos sentidos espirituais. E Ele vai limpando, né, o ambiente interno, Ele vai reduzindo os ruídos. E aí, no deserto, nós vamos ver que nós não aprendemos informações. No deserto, nós não aprendemos informações. No deserto, nós aprendemos sensibilidade. No deserto, nós aprendemos escuta. E no deserto, nós aprendemos discernimento. Discernimento. Olhem novamente aí para o texto de Oséias 2,14. Você vai ver. O texto não diz que Deus fala sobre o deserto. Deus fala no deserto. Você percebeu isso, não? Deus não fala sobre o deserto, Ele fala no deserto. Ou seja, o deserto, ele não é interrupção da voz de Deus, mas é intensificação da voz de Deus. Por quê? Ele fala onde ninguém fala, Ele fala quando ninguém fala, e Ele fala aquilo que ninguém pode falar. Exatamente assim. Então, quando nós estamos vivendo os desertos espirituais, ou quem está vivendo, né, ou já viveu, eles não são períodos de silêncio divino. Até vi um livro da CPD que fala assim: por que Deus fica em silêncio quando nós mais precisamos dele? Deus não está em silêncio. Deus não está em silêncio. Os desertos não são períodos de silêncio divino, mas de revelação seletiva. Deus escolheu você, te levou para o deserto para poder revelar e falar ao seu coração. E Deus, Ele não fala para o espetáculo, Deus, Ele fala para o coração.
Entenda isso. Ele não fala para o público, ele fala no íntimo. E ele não fala ao exterior, ele quer falar no profundo da sua alma. Então, quando nós estamos no deserto, irmãos, nós vamos descobrir que Deus sempre falou. Sempre falou. Nós aqui estávamos distraídos demais para poder ouvi-lo. E aí eu tenho mais algumas perguntas para te fazer. Cada unidade tem umas perguntas, né? Senão não é culto de ensino, né, irmãos? Então, se você está num deserto, não interprete esse tempo como um tempo de abandono, mas de um convite de Deus para falar ao seu coração. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. O que Deus, Ele está sussurrando ao seu coração que você não conseguiria ouvir em outro lugar? Não é? O que Ele está falando no seu coração que você não ouvia? E o que Ele estava revelando na quietude que não revelaria na correria? E essa é mais profunda ainda. Que áreas da sua vida precisam ser silenciadas para que o Espírito de Deus possa falar mais alto? Que áreas da sua vida precisam ser silenciadas para que Deus possa falar mais alto ao seu coração? Não é? Então, irmãos, no deserto, Deus ele afina a audição espiritual. E quando você sair dele, você pode ter certeza que você vai estar ouvindo ele com muito mais clareza e muito mais nitidez. Amém? Até aí tudo bem? Maravilha. Agora nós vamos para uma parte que é um ponto assim que eu gosto muito de meditar nesse texto. Porque o deserto, ele desfaz a nossa autossuficiência. E o que ele ensina? Ele ensina dependência. Êxodo 16, se você quiser abrir a sua Bíblia em Êxodo 16, e também Mateus 4:4, nós vamos ver exatamente isso. Você vai ver que no deserto, o milagre do maná, ele não era apenas uma provisão, não é? Ele não era apenas uma provisão, mas ele era pedagogia divina. Pedagogia divina. Porque eu li o capítulo 16 de Êxodo, ele vai nos mostrar que Deus ele não enviava o maná semanalmente, ele não enviava o maná mensalmente, ele enviava o maná dia após dia. Repita comigo, dia após dia. Agora pergunta para o irmão que está do seu lado aí, por quê? E por quê? Por que ele mandava o maná dia após dia? O texto deixa muito claro, Êxodo 16, né? Para que o povo aprendesse ali uma dependência contínua. Contínua. Não havia estoque, não havia segurança humana, não havia acumuladores, só havia a confiança de que Deus, né, faria de novo. Só havia a confiança que Deus faria de novo. E a cada manhã, o povo tinha que acordar com a mesma pergunta: Ele proverá hoje? E a cada manhã, Deus respondia: proverei. E a cada manhã, ele respondia: proverei. Está ouvindo Deus falar com você? Proverei. A cada manhã, proverei, diz o Senhor. E esse ritmo, irmãos, forçava ali o coração a abandonar as fantasias do controle. Porque a gente pensa que está no controle. Ah, é isso, aquilo, outro. Não é isso? E também a ilusão, né, da autossugestão espiritual. Né? O deserto, portanto, ele quebra aquilo que se levanta como falsa segurança. Aquelas muletas, sabe, que a gente vai se escorando. E ele vai desmontar a presunção
é uma das coisas que ele vai desmontar. Por que a presunção? Porque assume aí que nós acabamos assumindo que podemos caminhar sem Deus, que nós não precisamos depender dele, que já estamos no automático, né? Tudo acontece de forma tão, né, natural. Então Deus vai quebrando a presunção. Como a gente está trabalhando bastante tempo aqui sobre um tema que é a questão do ministério, ele também, ele quebra, ele desmonta a vaidade ministerial, que acredita que o dom e a experiência bastam. Deus vai lá e desmonta. Outra coisa que Deus desmonta aí é a questão da confiança em recursos, não é? Que facilmente acabam, né, nesse movimento nosso, substituindo a dependência. E nós não sabemos mais o que é depender de Deus, não é? E outra coisa que ele desmonta é a fé na própria força, que só se sustentem quando as circunstâncias são favoráveis. Depois que elas não são mais favoráveis, não se sustentam mais, não é? Então o deserto, irmãos, ele vai confrontar essas estruturas, e ele vai derrubando uma após uma, não é? Uma após uma. E o propósito de Deus não é nos fragilizar, não é esse o propósito de Deus, mas é nos esvaziar das confiabilidades erradas, para nos encher da confiança correta. Então a ideia dele não é nos fragilizar. E a prova mais contundente disso vai aparecer aí no capítulo 4, versículo 4 de Mateus, se você quiser ver aí o texto, porque aí aparece o próprio Cristo, né? Jesus, ele enfrentou ali o diabo no deserto, o mesmo ambiente onde Israel falhou, né? O mesmo ambiente onde Israel falhou, Jesus enfrentou ali o diabo no deserto. E ele venceu ali não com demonstração de poder, não foi com isso, né? Mas ele venceu com a Escritura. Repita comigo, Escritura. E não foi também ali um ato espetacular, né, hollywoodiano. Foi uma resposta fundamentada na palavra. Na palavra. E qual foi a primeira resposta de Jesus? A mesma que vai resumir todo o propósito do deserto. Ele fala lá: nem só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. Veja, o pão aí, é claro, ele vai representar aí o sustento físico, certo? Ele vai representar aí os recursos, ele representa também estratégias humanas, meios visíveis de sobrevivência. E aí Jesus estava afirmando exatamente isso, quando ele fala isso. Não viverá, né, nem só de pão viverá o homem. Ele está dizendo exatamente isso. Eu não vivo daquilo que vejo, mas daquilo que o Pai fala. Eu não vivo daquilo que vejo, mas daquilo que o Pai fala. Então, no deserto, irmãos, nós somos treinados exatamente nisso, a viver do que Deus diz, não do que as circunstâncias elas mostram. E aí nós vemos toda aquela dificuldade, aquelas barreiras, e aí se desesperamos e esquecemos exatamente daquilo que Deus ele diz. E ele continua falando, mas nós estamos apoiados em estruturas, sabe, que são frágeis. Então, irmãos, assim, o deserto é um lugar onde nós vamos descobrir que a nossa força, ela não é suficiente. E que nossos recursos, eles não garantem exatamente nada. Nada, nada. E nada que a nossa habilidade também produz. E esse versículo, ele vai nos mostrar que só o sustento diário de Deus, ele nos mantém
de pé. É pela palavra que nós estamos de pé. É pela palavra que nós caminhamos. É pela palavra que nós respiramos. É pela palavra que nós servimos ao Senhor. Pela palavra, né? Então Deus, em sua sabedoria amorosa, Ele nos leva ao ponto aí de dependermos somente dEle. Somente dEle. Amém? Então, ele vai desmontando aí, eu até pensei assim, sobre os pães acumulados, né, que nós acabamos acumulando. Então ele desmonta em nossos pães acumulados para que a nossa segurança deixe de estar no estoque e passe a estar no sustentador. Amém? A nossa confiança não deve estar nos pães, mas no sustentador. Amém? Então, é isso. No deserto ele nos ensina a confiar dia após dia, exatamente como o povo de Israel aprendeu no deserto. E aí nós vamos para o quarto ponto. Nem estou acreditando que eu cheguei no quarto. Aleluia. Vamos ler comigo, está em Marcos 1, versículo 12 e versículo 13. Marcos, ele vai registrar aqui uma verdade, irmãos, impressionante. Impressionante. Olha o que o texto diz. E logo, o Espírito o impeliu para o deserto. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Vejam, Cristo não foi levado pelo diabo ao deserto. Não foi levado pelo diabo ao deserto. O texto diz que foi o Espírito quem o conduziu. Foi o Espírito quem o conduziu. Ou seja, o deserto aí, novamente, nós vemos, não foi um acidente. Ele não foi um acidente. Muito menos um ataque ali sem propósito, né? Mas é algo que faz parte do currículo do próprio Filho de Deus. Então veja, antes de Jesus ter um ministério público ali, você vê que houve uma formação privada, né? Antes dele curar as pessoas ali em Cafarnaum, ele enfrentou a solidão no deserto. Ele enfrentou a solidão no deserto. E antes mesmo dele confrontar os fariseus, como nós vemos em toda a narrativa ali dos evangelhos, ele confrontou o tentador, né? Ele confrontou o tentador. Então veja que antes dele anunciar o reino, ele venceu o reino das trevas no ambiente mais árido da existência humana. Então Deus, ele estabeleceu aqui um padrão visível na história bíblica. É muito interessante isso. Ninguém entra em grandes responsabilidades espirituais sem antes passar por profundas formações no deserto. Entenda bem isso. E esse padrão ele vai se repetindo. Se você pegar, por exemplo, Moisés. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian antes de libertar Israel, né? E ali Deus matou o líder precipitado e levantou ali um libertador manso. Se a gente pegar Elias no deserto de Horebe, não foi isso que aconteceu também? Ele estava lá esgotado, em crise, Deus restaurou ele para ungir reis e profetas. João Batista não viveu no deserto da Judéia até o dia da sua manifestação a Israel, e a sua mensagem ela tinha o quê? Ela tinha fogo, porque a formação dele foi no deserto, lá na solidão, lá no deserto. Você pega Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo de número 17, Paulo ele passou, há quem diga que ele passou ali 3 anos no deserto da Arábia, né? E eu posso dizer para você, sendo desconstruído e reconstruído antes de se tornar o maior apóstolo, aí, um dos grandes apóstolos que mudaria o império, o mundo romano daquela época, vamos falar assim. A igreja também passou, a igreja primitiva também passou por deserto, né? E ela só se espalhou e evangelizou o mundo através da perseguição e da dispersão. E eu chamo isso de desertos coletivos. A igreja
né? Então, são desertos coletivos. E você vai ver que esse padrão aí, ele ensina que o deserto ele não é perda de tempo, não. Ele se manifesta aí como uma forja, né? Deus trabalhando ali, é um laboratório, é uma transição para algo maior. Quem sabe você está passando nessa forja, não é? Nessa transição. E aí, por isso, nós podemos dizer que o deserto, ele fortalece, né? As adversidades aí, elas vão gerando, se eu posso dizer isso, músculos espirituais, né? Que no confronto ali, no conforto, nunca isso vai produzir. Outra coisa que o deserto ele faz, nós vamos ver na vida desses grandes homens de Deus, o deserto ele alinha. O deserto ele alinha. Ele alinha a missão, ele alinha o foco, ele alinha a motivação do coração, né? E o deserto também, ele vai purificando as nossas intenções, tá? Somente quem foi moído ali pelo processo pode carregar um peso de glória sem inflamar o coração, né? E ele também vai transformar a dor em autoridade espiritual. Porque a verdadeira autoridade, a gente até coloca aí, ela não vem de títulos, ela vem de cicatrizes. Repita comigo, cicatrizes. A verdadeira autoridade, ela vem disso. De cicatrizes. Ela não vem da teoria, ela vem da experiência, né? E também não vem de plataforma, não. Ela vem daquilo que enfrentamos, de enfrentamento. E para nós ganharmos um pouco mais de tempo aqui, eu vou pular as perguntas, tá? Do quarto. Para a gente poder finalizar aqui. Mas só pensando um pouquinho sobre essa questão do ministério, porque não existe ministério profundo, irmãos, sem desertos prolongados. Não existe. Ministério raso é fruto aí de formações apressadas, sabe? A pessoa quer o título, aquela coisa toda. Então, o ministério consistente, ele nasce de formações silenciosas, lá no deserto. E quem foge do deserto, foge da maturidade, né? E quem tenta abreviar aí os processos, perde o que só o processo pode gerar. Porque no processo nós vamos sendo moldados e transformados de acordo com a vontade de Deus. Então, quem rejeita aí o deserto, ele rejeita a oportunidade de ser moldado para algo maior, né? Então é isso, Deus está nos levando para esse caminho para nos preparar, né? Para nos fortalecer, para nos maturar. Então, no reino de Deus, o deserto ele não atrasa ninguém, o deserto ele capacita. Amém? E vamos para o último tópico nosso hoje aqui, que é o deserto. O deserto não é morada. Repita comigo, o deserto não é morada. É transição. O Salmo 30, o versículo de número 5, ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo ele não fala diretamente sobre o deserto. Ele não está falando diretamente sobre o deserto. Mas ele descreve com precisão aí, vamos falar, a natureza transitória das crises, né? E a lógica divina do sofrimento com propósito, né? E o caráter temporário das noites espirituais. Porque assim como a noite não é eterna, o deserto também não é definitivo. O deserto não é morada. E é bem interessante a gente ler esse texto, porque Deus não constrói casas no deserto, não é? No deserto, irmãos, Ele constrói testemunhos. Repita comigo, testemunhos. E aí eu estava pensando no contrário, né? Quem constrói morada no deserto é quem já perdeu a fé. Né? Quem constrói morada no deserto é quem já perdeu a fé. Não é verdade? Mas quem caminha no deserto é quem crê, né, que existe uma promessa adiante. Existe uma promessa adiante. Então, desde Gênesis até Apocalipse,
nós vamos ver que Deus ele nunca chamou alguém para permanecer ali no deserto. Jamais. Né? Mas para passar por ele. Porque o deserto, irmãos, é parte do caminho. Ele não é o final ali do mapa. É só uma parte. Onde Deus vai te treinar, vai te capacitar ali. Né? E Paulo, se você abrir a sua Bíblia comigo aí em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, ele vai falar, por exemplo, sobre Israel, a travessia de Israel, como uma figura para nós. Um exemplo, né? Ou seja, um modelo ali pedagógico. Porque ele fala assim, ó, Deus passa seu povo pelo deserto não para destruí-lo, mas para prepará-lo. Então, Deus não nos chama para morrer no deserto, mas para ser transformado por Ele. E é exatamente no deserto onde Ele vai matar o nosso ego. Né? Mas Ele não mata o propósito, não. Exatamente o que Ele quer destruir é a autossuficiência. Mas Ele não vai destruir a sua identidade. Né? Ele vai desmontar exatamente essas estruturas para construir um homem ou uma mulher que Ele decidiu levantar. Não é? Então, o deserto sempre aponta para algo maior. Uma Canaã, uma promessa, um novo nível, uma nova estação e um coração mais firme. Quando ele aponta para Canaã, é porque toda dor trabalha para conduzir uma promessa cumprida. Né? Ele vai trabalhando em nós. E essa promessa é porque Deus ele não desperdiça nenhum sofrimento, nada que nós passamos. E essa maturidade vai nos levar para um novo nível. Um novo nível. Então entenda que não é um ponto final, né? É uma vírgula, é uma transição ali, é um processo, é uma preparação. O deserto não é a última página, é apenas o capítulo onde Deus está escrevendo ali o seu crescimento, transformação e maturação espiritual. E aí nós vamos para o encerramento aqui, pensando no deserto como um lugar de encontro. Repita comigo, deserto como um lugar de encontro. Quando eu estava pensando nesse final, nós vamos observar que o deserto ele não é um cenário ali de abandono, não é? Ele é um ambiente de encontro. E por quê, né? Estava lendo sobre Davi, inclusive, porque muitos pensam no deserto como um lugar onde Deus ele se distancia, né? Estamos lá sozinhos, mas a Bíblia vai mostrar exatamente o contrário. É no deserto que Deus ele vai se revelar com mais intensidade, né? Com mais clareza. E a gente viu no deserto, a gente olhando sobre Moisés, que foi justamente no deserto que Moisés ele viu a sarça arder. Não é isso? Foi no deserto que Israel recebeu o maná. Não é isso? Sim ou não? Foi no deserto que Elias ouviu a voz do Senhor sussurrando ali, suave. E foi exatamente no deserto que Jesus ele venceu o tentador. E aí, lendo o Salmo 63, o versículo de número 1, foi exatamente no deserto, fugindo ali para a região da Judéia, que Davi ele falou esse versículo: a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti. Porque o deserto, irmãos, ele provoca sede. E Deus usa a sede para revelar a fonte. Deus usa a sede para revelar a fonte. O deserto ali, ele mostra, né, a ausência. E Deus, ele usa a ausência para revelar a presença. Deus usa a ausência para revelar a presença. Né? E Deus, ele usa o deserto ali e retira, né, o sustento. E ele vai usar exatamente a falta para revelar o sustentador. Porque Ele é o que nos sustenta, não é o sustento que nos sustenta, mas o sustentador que é o Senhor. Não é? Então isso é muito lindo, né? Então quando tudo falta, irmãos, você pode ter certeza que o Senhor Ele está ali para te sustentar. Não é? E é interessante que
quando Deus ele se torna tudo, né, na nossa vida, tudo que temos, nós vamos descobrir que Ele sempre foi tudo que nós precisávamos. Ele sempre foi tudo que nós precisávamos. E o salmista ele fala, não existe outro bem além de mim, de ti, Senhor. Né? Então, quando nós temos o Senhor como tudo na nossa vida, nós vamos descobrir exatamente isso, que Ele é a única coisa que nós precisávamos. Nós precisamos de outra coisa a não ser o Senhor e a sua graça e a sua bondade. Por isso, o deserto ele não é um lugar onde Deus nos perde, mas é um lugar onde Deus nos encontra. Exatamente aí. Né? Ali no silêncio, na escassez, na nossa vulnerabilidade, é que o Pai vai trabalhando de modo mais profundo. Ele vai moldando, ele vai restaurando, ele vai refinando a nossa fé. Né? Então, se você está aí, se Deus está no deserto, né, se você está no deserto, Deus ele está trabalhando e está tratando você. Não veja como um tempo de rejeição, não, mas veja como um tempo de cuidado. Tá? Se você está ferido, entenda que Deus ele está te curando ali no silêncio. Deus está te curando no silêncio. O deserto ele é escola. E Deus, Ele é o mestre. Amém? Foi me dado um tempo, uns 45, né? Então, eu queria, nesse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer que, e pedir a Deus e rogar a Deus que o Espírito Santo, Ele transforme o seu deserto num lugar de encontro. Peça isso a Deus nessa noite. E o final desse processo, você olhar para trás e dizer que foi no deserto que Deus te moldou, que Deus te tratou. Né? Não é fácil passar no deserto, não. Mas é uma escola de Deus para a nossa vida. Amém? Então, louve a Deus, agradeça a Deus que Ele está tratando e está cuidando de você. Amém? Quero agradecer essa oportunidade que nos foi outorgada e rogar também aos irmãos orações. Amém? Que Deus abençoe.